Olá, sou Guto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo do PET volume 7. Para saber quais vídeos já foram publicados até o momento, clique no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. E para receber todos os vídeos em primeira mão, se inscreva no meu canal no Telegram, o link está na descrição. Ou então procure lá no aplicativo do Telegram por um canal chamado Aula do Guto, como aparece aqui na tela. Também na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site e as minhas redes sociais, depois dá uma conferida. Número 1. Um veículo popular de motor 1.0 pode percorrer até 13 km com 1 metro cúbico de gás natural veicular. Além de ser menos poluente, esse combustível possui a melhor relação entre custo e benefício para o consumidor. Para realizar uma viagem de 1.560 km, o volume de gás natural veicular consumido é igual a quanto? Para resolver essa atividade, e também outras que vão aparecer aqui ao longo dessa semana, a gente vai usar esse quadro que mostra como a gente pode fazer transformações entre os múltiplos e os submúltiplos do metro cúbico. Se a transformação ocorre no sentido do quilômetro cúbico para o milímetro cúbico, a cada mudança de unidade deve ser feita uma multiplicação por 1000. E se a transformação ocorre no sentido contrário, ou seja, no sentido do milímetro cúbico para o do quilômetro cúbico, a cada mudança de unidade deve ser feita uma divisão por 1000. Então vamos fazer aí a atividade. Para começar, eu montei essa proporção, que pode ser lida desse jeito. A distância de 13 km está para o consumo de 1 metro cúbico de gás natural, como informa o texto, assim como a distância de 1.560 km está para um consumo de x metros cúbicos de gás natural. Nosso objetivo é encontrar o valor de x, então a gente tem que resolver essa proporção. Para isso a gente faz essa multiplicação cruzada e aí vai aparecer essa equação. 13x é igual a 1.560. 13 vezes x dá 13x e 1 vezes 1.560 dá 1.560. Aí a gente isola o x, porque a gente quer calcular o valor de x, né? Então, o 13 que estava ali multiplicando no primeiro membro, passa para o segundo membro dividindo o 1.560. E 1.560 dividido por 13 é igual a 120. Portanto, x é igual a 120 metros cúbicos. Essa é a quantidade de gás natural consumido quando se percorre uma distância de 1.560 km. Você pode resolver essa atividade de outra forma, tá? Sem necessariamente precisar montar essa proporção. Você poderia já ter ido direto, dividido 1.560 por 13, você encontraria os mesmos 120 metros cúbicos. Agora veja, de acordo com o quadro, se a gente multiplica por 1000 a medida em metro cúbico, nós encontramos uma medida em decímetro cúbico. Então, 120 metros cúbicos equivalem a 120.000 decímetros cúbicos. Portanto, a alternativa C é a resposta correta. Número 2. Geraldo combinou com Marcelo que a cada metro cúbico de madeira que ele cortasse ganharia R$50. Se Marcelo cortou 20 milhões de centímetros cúbicos, quanto ele recebeu? De novo, está aí o nosso quadro auxiliar, que mostra como que a gente pode fazer transformações entre múltiplos e submúltiplos do metro cúbico. Esse quadro é importante para a gente transformar essa medida de 20 milhões de centímetros cúbicos para uma medida em metro cúbico. Como são duas mudanças de unidade de centímetro cúbico para metro cúbico, nós precisamos dividir por 1000 duas vezes, olha só. Dividindo 20 milhões por 1000 e depois por 1000 de novo, a gente encontra 20, sendo que esse resultado, 20, é uma medida em metro cúbico. Agora ficou fácil. É só multiplicar os 20 metros cúbicos pelo valor de R$50 por metro cúbico, aí a gente encontra os R$1.000. Portanto, a alternativa B é a resposta correta. Número 3. Dona Linha tem um filtro de barro em sua cozinha e uma manhã, quando foi beber água, percebeu que ele estava vazando. Para evitar o desperdício, resolveu esvaziá-lo e procurou por recipientes que fossem adequados para armazenar todo o conteúdo do filtro. Assim, Dona Lia encontrou as seguintes opções: 4 copos de 300 ml cada, 2 garrafas de refrigerante de 2 decímetros cúbicos cada, 2 potes de 800 ml cada e 2 leiteiras de 1,5 litro cada. Considerando que a capacidade do filtro é de 4 litros
e que ele está cheio, qual recipiente comportará todo o líquido do filtro? Anote essas informações que eu vou te passar agora, elas são essenciais para a gente resolver a atividade. 1 litro e 1 decímetro cúbico representam a mesma quantidade, ou seja, encontrar uma medida em decímetro cúbico é a mesma coisa que encontrar uma medida em litro. E a segunda informação é essa que você vê logo após. 4 litros são iguais a 4.000 ml. Isso porque 1 litro é igual a 1.000 ml. Vamos ver, então, quais são as opções que a dona Lia encontrou. Primeira opção, de acordo com o texto, são os 4 copos com capacidade de 300 ml cada. Então, 4 copos têm uma capacidade total de 1.200 ml. O filtro tem 4.000 ml, 4 litros, né? Então seriam necessários mais copos. Então não vai ser essa a opção. Segunda opção são as 2 garrafas, sendo que cada uma delas tem 2 decímetros cúbicos de capacidade, e nós vimos que 2 decímetros cúbicos equivalem a 2 litros. Então, 2 garrafas de 2 litros têm uma capacidade total de 4 litros, portanto, as 2 garrafas de refrigerante seriam suficientes. Mas vamos analisar as outras opções. A terceira opção são os 2 potes com 800 ml de capacidade cada, então a capacidade total desses 2 potes é de 1.600 ml, portanto, seriam necessários mais potes, já que o filtro tem 4 litros de capacidade. E a quarta opção são as 2 leiteiras com capacidade de 1,5 litro cada. Então, a capacidade total dessas 2 leiteiras é de 3 litros. Também não cabe tudo que está no filtro, né? Seriam necessárias mais leiteiras. Então, a alternativa B é a resposta correta. As garrafas comportarão todo o líquido que está no filtro. Número 4. Um chuveiro residencial típico consome 10 decímetros cúbicos de água por minuto com registro meio aberto. Joaquim tomou um banho que durou 5 minutos. A quantidade de água que Joaquim consumiu em litros durante esse banho é igual a quanto? Essa é uma atividade super simples, desde que a gente utilize essa relação que já apareceu em outra atividade. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. 5 vezes 10 decímetros cúbicos é igual a 50 decímetros cúbicos. Essa aí é a quantidade de água consumida no banho de 5 minutos. E 50 decímetros cúbicos, a gente já sabe, equivalem a 50 litros. Portanto, a alternativa D é a resposta correta. Número 5. Analise as afirmativas a seguir. Antes de analisar as afirmativas, vamos ver essa relação importantíssima aí que já apareceu outras vezes, hein? 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico e 1 litro também equivale a 1.000 ml. Então, essas 3 medidas são equivalentes. 1 litro, 1 decímetro cúbico, 1.000 ml. A gente vai utilizar essa igualdade aí na atividade. Afirmativa 1. Num recipiente com capacidade de 2,5 litros, cabem 25 decímetros cúbicos de água. Olha, como 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, 2,5 litros equivalem a 2,5 decímetros cúbicos e não a 25 decímetros cúbicos. Então, o que está escrito na afirmativa 1 está errado. Afirmativa 2. Com 0,5 decímetro cúbico de leite, se enchem completamente 2 copos de 250 ml. Bom, como 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, 0,5 decímetro cúbico é igual a 0,5 litro, que é igual a 500 ml. E a quantidade de 500 ml é, sim, o dobro da quantidade de 250 ml. Então, o que está escrito na afirmativa 2 é correto. Afirmativa 3. Se numa panela cabem 3.500 ml de caldo, então nessa panela cabem 3,5 litros desse caldo. Bem tranquilo, né? Como 1 litro é igual a 1.000 ml, 3,5 litros equivalem a 3.500 ml. Então, o que está escrito na afirmativa 3 está correto. Vamos lá. Quais são as afirmativas corretas? São as afirmativas 2 e 3 apenas, então a alternativa C é a resposta correta. Número 6. Numa marmoraria há 3 blocos de pedra com os volumes. Bloco X, 37 decímetros cúbicos. Bloco Y, 0,2 metro cúbico. Bloco Z, 4.200 centímetros cúbicos. A ordem desses blocos do maior para o menor é qual? Olha aí o nosso quadro amigo de novo. Ele mostra como que a gente pode fazer as transformações entre múltiplos e submúltiplos do metro cúbico. Eu vou transformar
todas as medidas para uma mesma unidade. Isso é importante porque senão a gente corre o risco de fazer comparações erradas. Pode ser qualquer unidade, mas eu vou escolher aqui o centímetro cúbico, tá bom? Então veja só, o volume do bloco X de 37 decímetros cúbicos equivale a um volume de 37.000 centímetros cúbicos. A gente multiplicou a medida em decímetro cúbico por 1.000 e assim a gente chegou à medida em centímetro cúbico porque há uma mudança de unidade. O volume do bloco Y de 0,2 metro cúbico corresponde a um volume de 200.000 centímetros cúbicos. De metro cúbico para centímetro cúbico são duas mudanças de unidade, então a gente tem que multiplicar por 1.000 duas vezes. E o volume do bloco Z já está em centímetro cúbico, são 4.200 centímetros cúbicos. Agora ficou bem tranquilo, né? O volume do bloco Y é maior que o do bloco X, que é maior que o volume do bloco Z. Então a alternativa B é a resposta correta. A ordem de volume desses blocos, do maior para o menor, é Y, X e Z. Lembrando que a gente chegou a essa conclusão porque nós fizemos comparações entre os volumes considerando uma mesma unidade de medida, que nesse caso foi o centímetro cúbico. Número 7. Na chácara do Sr. Eustáquio há um tanque na forma de um bloco retangular com 2 metros de comprimento, 1 metro de altura e 1,5 metro de largura. Sabendo que para calcular o volume de um bloco retangular multiplicam-se suas 3 dimensões e que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, a capacidade em litros desse tanque é igual a quanto? Esse esqueminha que eu coloquei na tela aí agora mostra como que a gente pode fazer transformações entre os múltiplos e submúltiplos do metro. É só multiplicar ou dividir por 10 a cada mudança de unidade, dependendo do sentido. Eu vou transformar todas as medidas que estão em metro para medidas em decímetro, porque aí na hora de calcular o volume, a gente já vai encontrar a resposta em decímetro cúbico. Mas se você quiser, você pode calcular o volume em metro cúbico mesmo, aí lá no final você transforma para uma medida em decímetro cúbico. Tanto faz. O comprimento de 2 metros é equivalente a 20 decímetros. A altura de 1 metro é equivalente a 10 decímetros e a largura de 1,5 metro é equivalente a 15 decímetros. De metro para decímetro é uma mudança de unidade, então em cada caso a gente fez uma multiplicação por 10. O volume do bloco retangular, como está escrito ali, é calculado pela multiplicação da medida do comprimento, pela medida da altura, pela medida da largura. Ou seja, 20 decímetros vezes 10 decímetros vezes 15 decímetros. E o resultado dessa multiplicação é igual a 3.000 decímetros cúbicos. O texto diz que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, a gente já sabe disso por causa das outras atividades também. Então, 3.000 decímetros cúbicos equivalem a 3.000 litros. Portanto, a alternativa D é a resposta correta. Número 8. Das igualdades 1, 2, 3 e 4 abaixo, somente 2 estão corretas. Antes de ir para as igualdades, vou colocar mais uma vez aí o nosso quadro amigo que mostra as transformações envolvendo múltiplos e os submúltiplos do metro cúbico. Olha a primeira igualdade, hein? 3,04 metro cúbico é igual a 0,000304 hectômetro cúbico. Vamos conferir. De metro cúbico para hectômetro cúbico são duas mudanças de unidade. Então, a gente tem que dividir a medida em metro cúbico duas vezes por 1.000. Então, 3,04 metros cúbicos equivalem a 0,000000304 hectômetro cúbico. Está faltando zero lá na igualdade, né? Então, a gente vai dizer que essa igualdade 1 está errada. Igualdade 2. Vamos conferir. De quilômetro cúbico para metro cúbico são 3 mudanças de unidade. Então, a gente precisa multiplicar a medida em quilômetro cúbico por 1.000 3 vezes. Portanto, 0,00021 km cúbico é igual a 210.000 metros cúbicos. Então, a igualdade 2 está correta. Igualdade 3. 4.560 centímetros cúbicos é igual a 4,56 decímetros cúbicos. Vamos conferir. De centímetro cúbico para decímetro cúbico
é só uma mudança de unidade, então a gente divide a medida em centímetro cúbico por 1000 uma vez. Portanto, 4.560 centímetros cúbicos é igual a 4,56 decímetros cúbicos. Então a igualdade 3 está correta. Agora a igualdade 4, 0,096 metro cúbico igual a 96 centímetros cúbicos. Veja, de metro cúbico para centímetro cúbico são duas mudanças de unidade. Então a gente precisa multiplicar a medida em metro cúbico por 1000 duas vezes. Então, 0,96 metro cúbico é igual a 960.000 centímetros cúbicos. Então, a igualdade 4 está errada. Vamos lá. As duas igualdades corretas são quais? São as igualdades 2 e 3, então a alternativa B é a resposta correta. Então é isso, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET volume 7. Se você gostou, e claro também, se quiser, curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Não se esqueça de dar uma olhada nos links que estão na descrição. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.